O Fluminense já perdeu muitos pontos nesse campeonato brasileiro. O Fluminense já jogou fora muitas oportunidades nesse campeonato brasileiro. Hoje pega o Criciúma aqui no Sul Catarinense, no estádio Heriberto Wilson. E te digo mais, essa não fazia parte das oportunidades que o Fluminense teria, ou dos jogos fáceis que o Fluminense teria para pontuar. Só que aí, meu amigo, quando você faz 7 pontos, uma vitória em 15 rodadas, você começa a ser obrigado a fazer coisas que você nem tinha obrigação. Ganhar hoje é uma obrigação para o Fluminense aqui contra o Criciúma. Mano Menezes tem que embalar esse time. Começa hoje, Criciúma e Fluminense, hoje à noite aqui em Criciúma. Roda a vinheta do pré-jogo, porque tudo que você precisa saber sobre essa partida você vai encontrar aqui nesse vídeo. Vamos lá, eu sou o Gabriel Amaral, sou jornalista, sou tricolor. Como você já percebeu, estou aqui direto de Criciúma para fazer hoje toda a cobertura. Já fizemos a cobertura da chegada do Fluminense, o Mano Menezes já falou com exclusividade com a gente por aqui. E claro, nessa quinta-feira estarei também no estádio Heriberto Wilson, que é aqui na frente. Eu estou num hotel que não fica a 200 metros do estádio, daqui mesmo da frente do hotel já dá para ver. Aí nessa quinta-feira a gente vai andando aqui, eu e o Vitor Lessa, lá para o estádio. O jogo é às 8 da noite. A nossa transmissão aqui no Jornada começa às 6 da tarde, 2 horas antes, com todo o clima do estádio, todas as informações, tudo aquilo que você já está acostumado. Ou se você não está acostumado, dá uma chance de acompanhar hoje aqui mesmo no Raiz Tricolor. A transmissão do jogo vai ser só no Premiere, tá? O Brasil inteiro aí no Premiere. Então, se você não tem o Premiere ou não gosta da narração do Premiere também, quer acompanhar com uma narração tricolor, com a galera que está direto do estádio, com aquele clima real do estádio, vem com a gente então aqui no YouTube mesmo, sem delay nenhum, pode ficar tranquilo, vem acompanhar, ou pelo menos acompanha o pré-jogo e o pós-jogo com a gente. Eu e o Vitor Lessa aqui direto de Criciúma, o Fio e o Cauã de casa. Vamos lá, cara, esses são números básicos ali do jogo, né? Jogo de número 26 entre Fluminense e Criciúma. Uma larga vantagem nossa, 15 vitórias, 4 empates e só 6 derrotas. Vale destacar que a gente não vence aqui no Heriberto Wilson há um bom tempo. Desde 2013, se eu não estou enganado, que a gente não vence aqui, exatamente. Perdemos em 2014, empatamos em 2017 e perdemos em 2021. Jogo esse que eu estive aqui, inclusive, o Criciúma estava afundado e o Fluminense perdeu aquele jogo, ganhou a volta na Copa do Brasil e classificou. Cara, eu normalmente tiro este momento aqui do pré-jogo para poder falar sobre tabela. Então esse seria o momento em que eu abriria aqui o Flash Score e eu estaria te falando, olha, a rodada tá complicada, hein? Apesar do Corinthians, o Vasco ganhou, o Juventude ganhou, então são dois times que deram ali uma... Aliás, o Vasco ganhou, o Juventude joga agora, mas ganhou na última rodada. O Vasco já passou até o Atlético Mineiro. O Corinthians e o Grêmio tropeçaram, mas Corinthians e Grêmio já estão no Z4. Só que, meu amigo, o papo é o seguinte, dane-se isso. Nessa rodada, dane-se. O que importa pro Fluminense nesse momento é a tabela planejada que eu postei nessa quarta-feira. É ganhar o Criciúma fora de casa hoje aqui, porque se o Fluminense ganhar o jogo e fizer o que é obrigatório fazer, né, e não que seja obrigatório por menosprezar o Criciúma, é obrigatório pela situação que o Fluminense está, mesmo se ele fizer isso, já não muda em nada pra ele a tabela, porque o Fluminense vai a 10, quem tá na frente tem 11, a gente continua na lanterna. Então assim, hoje o Fluminense não tem que pensar em tabela, hoje o Fluminense não tem que pensar em outros resultados, o Fluminense tem que pensar nele e ganhar esse jogo. É esse o papo aqui no Heriberto Wilson. Inclusive, já vamos direto pro Bola em Campo, porque o Mano Menezes deve voltar com uma forma de jogar que ele colocou lá na sua estreia. Bem, tá aí, vamos lá. Vou botar as escalações prováveis aí na tela. Tá aparecendo aí, ó. Escalações tanto do Fluminense quanto da equipe do Criciúma. Vamos lá, vamos escalar o Fluminense. A gente começa escalando com Fábio no gol, Samuel Xavier na lateral direita, Thiago Santos, Antônio Carlos e Diogo Barbosa. Marcelo não viajou, apesar de ter treinado ali já com a equipe. Volta de André, por quanto tempo? Não sabemos, talvez só até o jogo contra o Grêmio na Libertadores, mas André
vem pro jogo. Vamos torcer para que o André esteja sério, né? Não tem motivo para poder duvidar. Mas isso é importante pontuar, né? Não tire pé de dividida e jogue honrando a camisa do Fluminense. Novamente, zero motivo para duvidar. Mas nesse momento a gente tem que prestar atenção em tudo. André como volante, Alexander e Martinelli. E isso por quê? Porque o Lessa tem uma informação de que o Keno deve ser barrado. Keno sendo barrado, Alexander jogaria como a volta daquele tripé de volante, como foi contra o Internacional, com, né, 2, 3 volantes, mas que na verdade quando o Fluminense tem a bola se transforma em 2 meias, né? O Martinelli com meia direito, o Alexander com meia esquerda. Essa função do Martinelli até o John Arias pode acabar fazendo quando voltar. Paulo Henrique Ganso, Marquinhos pela ponta direita, como eu falei, Keno estaria barrado, e John Kennedy como centroavante, pois Germancano está, além de lesionado, suspenso. Vamos só falar a escalação do Criciúma, tem duas dúvidas na escalação deles, na verdade. Até mudar aqui. A escalação provável do Criciúma tem Gustavo, goleiro, número 1, Claudinho, o moleque do Criciúma, camisa 27, na zaga Rodrigo e o Wilker Angel, que está voltando, o venezuelano, estava na Copa América, está voltando agora. Na lateral esquerda, Marcelo Hermes. Tem a possibilidade do Trauco jogar, mas é uma possibilidade pequena. Marcelo Hermes deve jogar na lateral esquerda. No meio de campo, outra dúvida. Ou joga o Ronald ou joga o Newton. Mas deve jogar o Ronald ao lado do Gustavo Barreto. Aí tem o Felipe Matheus, que é um jogador experiente. Tem ali a possibilidade de se incomodar a defesa do Fluminense. O Mateuzinho, que era do América Mineiro, avança bastante pelo lado direito. Bolassi, famoso jogador congolês, que está se destacando, enfim, no cenário nacional aí também. E Arthur Caíque, já teve passagem pela Chape, já rodou um cadinho já o Arthur Caíque também. Se eu não me engano, fez o gol do título da Copa do Nordeste do Santa Cruz, o Arthur Caíque. Já deu uma rodada, joga aí também no ataque do Criciúma. Um time treinado pelo Cláudio Tencati há muito tempo, ele vai completar 150 jogos pela equipe do Criciúma. Não é pouca coisa, já teve um trabalho extremamente longevo no Londrina, é um treinador que assumiu um Criciúma e neste momento treina outro Criciúma. Transformou a equipe, o Tigre aqui do Sul Catarinense. É um time que a gente tem que ter atenção, porque é um time que joga e sabe o campeonato que está jogando. O Fluminense demorou muito a entender, eu nem sei se já entendeu o campeonato que está jogando. Que é um campeonato, meu amigo, de muito mais luta do que técnica às vezes. É um campeonato de muito mais suor do que cérebro. Essa parte de baixo da tabela te exige muita coisa que no dia a dia, num jogo de futebol normal da 10ª posição, você não tem. E o Fluminense vai precisar botar isso em campo hoje contra o Criciúma. O Fluminense não vem colocando isso em campo. Talvez tenha sido esse o detalhe que em alguns momentos nos tirou vitórias ou nos tirou pontos. Esse algo a mais de quem está desesperado. Às vezes a galera fala, né, o poder do desespero, né, o poder do cagaço faz você ter forças de onde você nem sabia que tinha. O Fluminense está chegando nesse momento. O Mano Menezes tem muita coisa para resolver. O problema do Mano Menezes não era só Douglas Costa, não é só Gabriel Pires, não é só Felipe Alves, jogadores que inclusive estão aqui em Criciúma, mas que não devem ser utilizados. O problema do Mano Menezes era técnico, era físico, ainda, né, todos esses, tático também, era um time desarrumado, era um time que joga completamente diferente do que ele quer que jogue. São jogadores que passando por uma fase terrível, são jogadores lesionados, são jogadores que com estafa física que não aguentam jogar 90 minutos, são também, de certa maneira, jogadores em algumas posições que não têm qualidade suficiente. Então o Fluminense, nesse momento, ele precisa de uma virada de chave, precisa ganhar. Para vocês terem noção, o Fluminense não ganha uma equipe de Série A do Campeonato Brasileiro, uma equipe que em 2024 esteja na Série A do Campeonato Brasileiro. Ganhou o Vasco em abril. E antes disso, porque ganhou o Santos, mas o Santos não conta, porque o Santos está na Série B desse ano. Antes do Santos foi qual vitória? Eu vou ter que pesquisar. Eu ia falar o dado, ia falar o Santos, e depois eu pensei, não, o Santos não vale, né? O Santos não está na Série A de 2024. A gente ganhou aquele 3-0 na Vila, mas o Santos está na Série B de 2024. A gente não ganha desde o jogo contra o Coritiba também não, que rebaixou, desde o jogo contra o São Paulo, no Maracanã. Aquele 1-0, gol de Germancano. Meu amigo, a última vez que a gente ganhou um time de Série A do Campeonato Brasileiro de 2024,
um time de fora do Rio de Janeiro foi contra o São Paulo. Fora de casa, então, meu amigo. Esse daí eu vou te falar. A última vez que a gente ganhou fora do Rio de Janeiro um time da Série A foi contra o Internacional na Libertadores. Mas se eu botar aqui só para jogos do Brasileirão, esse time tem um desempenho terrível fora de casa, né? Foi o Olímpia pela Libertadores. Caraca, foi o Cruzeiro ano passado, gente. A última vez que o Fluminense saiu do Rio de Janeiro para enfrentar um time que tá na Série A esse ano e ganhou foi maio do ano passado. Acho que tá ficando bem claro por que a gente tá nessa situação, né? Vamos passar só para dar aquelas informações básicas, né? O Fluminense tem alguns jogadores que estão fora por lesão, alguns jogadores que estão fora por cartão. John Arias está na final, né, da Copa América, só volta no jogo contra o Cuiabá, está convocado. Além disso, a gente tem Terãs, Marcelo, Lima, Felipe Melo, Isaac, Manuel e Lelê, que estão fora por lesão, né, ou por não terem se recuperado ainda da lesão. Germancano, como eu falei, está suspenso e também estava lesionado, mas está suspenso. Jogadores que tomarem cartão amarelo hoje não enfrentam o Cuiabá ou o Palmeiras, caso o jogo do Cuiabá seja adiado. Felipe Melo, não está relacionado, né? Marquinhos, Thiago Santos e Samuel Xavier. São 3 jogadores aí, o lateral direito, um zagueiro e um ponta, que se tomarem cartão amarelo não enfrentam ou o Cuiabá ou o Atlético Mineiro. Cara, a situação é desesperadora mesmo, mas, enfim. A arbitragem da partida terá um efeito curioso, porque será feito pelo Anderson Daronco, que você já conhece. Anderson Daronco vai apitar o seu 41º jogo do Fluminense. E aí me chamou a atenção, que eu falei, cara, será que algum árbitro já apitou tantos jogos assim? E aí eu fui ver que, obviamente, lá atrás, árbitros cariocas apitavam direto. Mário Viana, 130 jogos apitados do Fluminense e tal. Ele é o 19º na lista de árbitros que mais apitaram jogos do Fluminense na história, sendo que ele é o único em atividade dos 20 primeiros. Sim. O Anderson Daronco, neste momento, é o árbitro em atividade que mais apitou os jogos do Fluminense. Seguido de perto pelo Rafael Claus, vai ficar 41-36. E ele está quase chegando no Leandro Voaden, que se aposentou agora há pouco. Enfim, só queria te dar esse dado, já que você já conhece o Anderson Daronco mesmo, então fica aí um dado novo. É o árbitro atual que mais apitou jogos do Fluminense. É o único árbitro em atividade que apitou mais de 40 jogos do Fluminense na carreira. A arbitragem de hoje. É isso, tá, galera? A partir das 6, a gente tá ao vivo já aqui no Raiz Tricolor, lá no Jornada KTO também. Enfim, vem com a gente pra acompanhar essa transmissão e a gente finalmente, cara, depois de tanto tempo, a gente viajar pra um jogo de Brasileirão e vencer, porque o jogo do Santos a gente não viajou, né? Nos da Libertadores a gente viajou pra todos, vencemos Olímpia, vencemos Inter, vencemos um monte fora de casa. Mas no Brasileirão tá na hora do Fluminense voltar a vencer. Deixa o like aqui embaixo, se inscreve aqui no canal, tamo junto, até a próxima, valeu!